Que maravilha! Feliz novo ano que se inicia e aqui nós iniciamos um novo momento para a nossa Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos refletir sobre um tema, na verdade não só hoje, mas nos próximos domingos, um novo tema que é muito interessante para esse começo de ano. Então, a maioria das pessoas estão entrando em férias, alguns outros estão de férias já há muito tempo, né? Sempre em casa, trancados. Mas por que não pensarmos de maneira mais intensa sobre relacionamentos, sentimentos? E aí o tema da nossa EBV hoje é as 5 linguagens do amor. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema tão caro, tão importante, né? O amor. O que é o amor? Como é que ele se expressa? Como é que ele se comunica, né? Como o amor é desenhado, como o amor é expresso, como o amor é construído, né? O amor que move todas as pessoas. Durante esse ano, a nossa igreja vai refletir de maneira especial e intensa sobre o cuidado mútuo, sobre o pastoreio mútuo. E o pastoreio mútuo envolve o amor, mas o amor não é tão simples, né? Então, para pensar sobre essas questões de maneira mais densa, né, e de maneira mais interessante, eu vou chamar uma pessoa especial para participar hoje comigo aqui. E aí, hoje eu tenho o meu amor aqui comigo hoje, né? Gostou da música de abertura? Não tinha uma música assim, só um pouquinho menos brega, não? Silvio Santos, Em Nome do Amor. É terrível, terrível, terrível. Mas valeu a intenção, amor. Obrigada. Tá bom, essa é a Angélica, minha esposa, e eu sou o professor Nelson, professor de todos os domingos. Você botou de novo acento no seu nome. Eu já disse que é muito estranho esse acento. Ó, o meu nome no cartório não tem acento, mas eu sempre escrevo com acento e legal, né? Angélica, né? Você vê Angélica com acento, ok, mas Nelson com acento. Mas de acordo com a gramática da língua portuguesa, todas as paroxítonas terminadas em N precisam ser acentuadas. Esse é meu marido. Essa é uma outra questão que não vem ao caso. Seja bem-vindo, pega a sua água, pega o seu café e vamos bater um papo hoje sobre o amor, esse sentimento. É sentimento, emoção, é o quê? O que você acha que é o amor? Acho que envolve ação também, viu? A ação? Bem, de qualquer forma, o amor, como vocês perceberam, né? Eu acredito que a minha esposa... Eita, sumiu aqui. Como é que eu boto aqui? Ah, agora sim, agora tá certo. Tô até nervoso aqui. Mas, assim, o amor, ele tem uma linguagem, tem uma forma de expressão. E como a gente já começou aqui nessa interação, ela não concordou com a música que eu coloquei, por mais linda que eu acho linda essa música, do Vento Levou. Eu pensei em Silvio Santos e você e o Vento Levou. Tem uma diferença entre a gente mesmo. O Vento Levou é melhor. Tá. Você me convenceu. E aí, o Vento Levou. Com relação à expressão do nome e tudo mais, né? Esse é um dos aspectos interessantes e por isso que a gente vai trabalhar durante esse mês de janeiro sobre esse livro, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, né? A questão é que o amor, ele se expressa através da comunicação. E mal entendidos e mal compreendidos, mal compreensões, acontecem o tempo inteiro, né? A gente sempre tem algo... Me perdoe, princesa, eu sei que eu não sou um marido perfeito, eu sou quase perfeito. Mas... eu gosto até de rir, né? Já tem até gente me chamando, né, Euler, de professor risadinha. Mas, assim, nenhum de nós é perfeito, né? E nossos relacionamentos, eles são imperfeitos exatamente por causa... Uma das questões é a dificuldade de comunicação. A gente não tem a mesma história, a gente não tem a mesma formação, a gente não passou pela mesma infância, né? E o amor, ele envolve não só o relacionamento de marido e mulher, mas ele envolve também... pais e filhos, relacionamento de filho com pai, o relacionamento de filha com mãe. Eu ia dizer exatamente isso agora, né? Porque parece um tema muito voltado para casais, só que na verdade os relacionamentos são permeados pelo amor de uma forma geral, né? Com quaisquer pessoas com as quais a gente se envolva, a gente vai precisar de alguma forma
demonstrar algum tipo de emoção, de sentimento ou de ação por essa pessoa. Na igreja também tem esse tipo de questão, né? A gente tem várias expressões de amor dentro do que a gente chama de corpo de Cristo, né? Que é essa comunidade de fé, essa comunidade onde as pessoas se reúnem, fazem parte de um grupo para compartilharem experiências, para compartilhar a fé, para louvarem ao Senhor juntos. Então isso também envolve esse tipo de comunicação, de expressão de amor. Geralmente a gente se comunica bem. Sim, geralmente. Geralmente às vezes, né? Mas eu quero convidar você, né? É uma EBV, Escola Bíblica Virtual, apesar de ser mais leve nesse mês de janeiro, nós vamos continuar tendo como foco a Bíblia, né? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, fique atento, e abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. E aí eu quero ler os versos de 1 a 3, tá certo? Versos de 1 a 3. Eu acho que eu já li tanto. Angélica, você pode ler pra gente hoje? Você lê os versos de 1 a 3? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, a gente começa, e eu quero dar foco hoje, né, início ao nosso estudo, pensando no versículo 1, né? E diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos céus, né? Dos mensageiros de Deus, que anjo significa mensageiro, né? Então, esses representantes do alto, do Senhor, ainda que eu falasse esse tipo de língua, se eu não tiver amor, então qualquer linguagem não é válida. Eu até me lembro de uma experiência que a gente teve quando a gente chegou na Alemanha, que, como a maioria sabe, a gente morou fora um tempo. A gente chegou sem uma vírgula da língua lá e muitas vezes a gente ficava meio que sem ação, sem saber o que fazer diante das pessoas e das circunstâncias. E o fato da gente dar um sorriso, dar um olhar empático para outra pessoa, né, fazia com que a gente de alguma forma conseguisse estabelecer um contato inicial, estabelecer um tipo de diálogo não verbal que permitia com que a gente fosse um pouco além, né? Então, a linguagem do amor é universal, né? Não é restrita a línguas. Isso é verdade. Essa é uma questão, porque assim, na mesma maneira como países diferentes têm línguas diferentes, isso pode gerar uma série de mal-entendidos. Da mesma forma, pessoas que cresceram em famílias diferentes tendem a se expressar e se comunicar de maneira diferente. Na mesma família a gente já tem problema, porque se for parar para pensar, quem é o irmão que nunca se engalfinhou com o outro, entendeu? Eu nunca... Imagina na família diferente. Não, eu nunca briguei com minhas irmãs. Eu botei a Ana Carla algumas vezes dentro de uma caixa, amarrei ela com uma... Eu nem lembro, acho que era uma coleira de cachorro. Ei, peraí, as crianças estão na EBV das crianças, para elas não ouvirem isso, nem que, né, corta. Mas sempre foi amor, viu? É porque eu fui mal compreendido. Ela que não entendeu. Ana Carla, eu te amo, me perdoe, tá certo? Eu me arrependo do meu passado. Ainda que eu ria, mas eu me arrependo. Mas o que acontece? As linguagens de amor são distintas, né? As formas de se expressar sentimentos são distintas. E às vezes, alguns relacionamentos, ou seja, às vezes um filho, ele tem problemas sérios com a mãe ou vice-versa, porque eles não conseguem se comunicar na mesma linguagem. Às vezes um filho e um pai simplesmente não conseguem entrar em acordo qual tipo de linguagem expressa amor.
Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões durante esse mês, a gente vai refletir sobre isso. O autor começa, né, eu até recomendo quem puder ter acesso a esse livro, adquirir esse livro para ler e tal, vale a pena, muito, muito útil, muito bom. Né? Mas aí o autor ele começa refletindo sobre o que acontece com o amor quando o tempo passa. O que acontece com o amor quando os anos vão passando. Né? Ele começa levando uma reflexão de um empresário que tinha se casado 3 vezes. E aí ele diz que logo depois que ele se casou, tudo mudou. Parece que o amor acabou, parece que só tinha problema. Ele elogiava uma das esposas muito e ela só vivia reclamando insatisfeita. Uma das esposas? Na sequência ela de teve esposas, ele tá. teve 3 esposas. Eu já ia dizer, como assim? E ele não entendia por que os 3 casamentos todos deram errado. Ele não entendia por que, com o passar do tempo, parecia que o amor acabava. E aí, o que o Gary coloca, o Dr. Gary Chapman coloca, é que provavelmente, né, e o que aconteceu, que essas 3 grandes tentativas de manter um relacionamento deram completamente errado, porque havia um problema de comunicação do que era amor para um dos cônjuges e o que era amor para o outro cônjuge. E as expectativas também que se criavam com relação a isso. Mas aí você acha que existem diferentes conceitos para o amor? Diferentes interpretações para amor a depender da pessoa que está lidando com esse conceito? O amor não seria um conceito único? Não, assim, nós vamos ter a ideia, o que a gente vê na Bíblia é que o amor ele é um dom supremo. Né? Quando a gente lê aqui a Bíblia, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vale. 1 João capítulo 4, nós temos também um texto dizendo que Deus ele é amor. Então, o amor é como se fosse a expressão máxima do que Deus espera para a humanidade. Mas em termos de relacionamentos, a gente entende diferente o que significa amor ou não. Talvez pela sua criação, um ato é amor, mas para mim não tem nenhum significado. Você pode comprar um presente caríssimo, só que talvez para mim o que conte mais não é você me dar um presente caro. Talvez o que conte mais é você assistir um filme segurando minha mão. Então, às vezes, um pai dá um presente caríssimo, uma bicicleta caríssima para o filho, mas o filho não gosta de bicicleta. Eu lembrei agora de uma vez que meu pai me deu um boneco era um macaco do El Chan. E aí quando você batia a palma... Tinha 15 anos, de um aniversário de 15 anos, detalhe. Quando batia a palma, o macaco, ele fazia ralando. E eu lembro que eu odiei o presente. No outro dia eu saí desesperado para trocar aquele presente. Mas assim, eu entendo que ele demonstrou muito amor por mim, que era um presente caro. Mas eu acho que de alguma forma a gente não conseguiu se entender sobre o que significava um presente que demonstrasse amor. E aí eu poderia parecer um filho ingrato, que recebeu um presente caro para a época, mas para mim aquilo ali era desesperador. Eu entrei em pânico. Talvez o fato de nós termos personalidades diferentes, jeitos diferentes de ser, né, por cada um de nós ter uma forma específica, isso também interfira na nossa maneira de colocar o amor em prática. Eu acredito que o amor, né, quando ele passa por nós, ele vai ser expresso de uma forma diferente, entendido de uma forma diferente também, levando em consideração quem nós somos. Né? E aí tem uma outra questão. Quando o amor não é entendido, ou um ato de amor não é entendido, ele pode ser, então, respondido com ingratidão. Né? Aquela pessoa se esforçou para demonstrar amor de uma forma especial, só que não foi numa linguagem, numa língua que o outro entendeu. Né? É como se... o outro só entende português, o outro falou em chinês, e aí ele não vai entender, por mais que sejam bonitas as palavras, ou por mais que o presente seja especial, por mais que seja um serviço especial, a outra não entendeu, e aí a interpretação é que aquele outro foi ingrato, quando na verdade ele só não entendeu aquela linguagem. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para qualquer relacionamento, seja de homem e mulher, seja de pais e filhos, seja entre irmãos,
é exatamente você quebrar um ciclo, né? Porque às vezes você entra, alguém faz um ato de amor que é mal compreendido, não é bem recebido, o outro entende como uma ingratidão, e aí entra num ciclo de você é ingrato, e aí até que chega um momento em que os irmãos não se falam mais, os pais e filhos não conversam mais, ignoram a presença um do outro, ou marido e esposa, infelizmente, encerram o seu relacionamento, né? Pelo menos que eu compreendo isso. E esse livro, ele é até bem ousado, porque ele vai definir que existem basicamente 5 linguagens do amor, mas é óbvio que nós, enquanto seres humanos, somos muito mais complexos, né? O Gary Chapman, o Dr. Gary Chapman, ele é formado em teologia, em antropologia, então a visão dele é como os seres humanos se comunicam em termos de comunidade, é a visão de um antropólogo, mas é óbvio que cada um de nós, dentro das suas áreas, vai ter uma visão específica de como o amor pode ser expresso em formas de linguagem, né? É um tema infinito, mas por uma questão didática, né, ele definiu em termos de 5 linguagens básicas que podem ser compreendidas nos mais diferentes dialetos. Eu falo demais, né? Essas linguagens, elas têm alguma coisa a ver com aqueles diferentes significados que a gente vê para o amor na língua grega, por exemplo, ou não tem absolutamente nada a ver com isso? É outra vertente? Não, aí são outros conceitos, é uma outra forma. Existe uma tradição, na verdade, o Platão, o Sócrates foram os primeiros a refletir sobre o amor, até mesmo Aristóteles foram os primeiros a refletir sobre a categorização das coisas do mundo e a categorização dos sentimentos. Na língua grega, basicamente, nós temos 4 palavras que trariam significados específicos para o amor. Mas, basicamente, as que causam maior distinção são as 3. Que você tem o amor filéu, o que estaria relacionado à amizade, à irmandade. Então, é um amor tipo, você contribui para a minha vida, então eu contribuo para a sua. Então, a gente tem essa troca de carinho, de afeto, é um amor de amizade, né? Eu não vou ser amigo de alguém que me faz mal, não vou ser amigo de alguém que me rouba. Então é esse tipo de relação. Tem o amor eros, que seria um amor sexual entre um homem e uma mulher, né? O amor entre 2 pessoas e de interesse físico, interesse carnal, orgânico. E tem o amor, e eros é interessante porque tem uma relação com a paixão, com as emoções, com ser levado como é que pode dizer, é, pelas emoções animalescas, namorais, temporais, pelos instintos, era isso que eu queria falar. Pelos instintos, né, naturais. Então esse é o Eros, né, que na mitologia grega seria o filho da deusa do amor, que é Afrodite, que é Vênus. Eros em latim é Cupido, e é interessante pensar sobre isso, porque cupiditas é o desejo, né, é exatamente aquela palavra relacionada ao desejo físico. E aí uma palavra que é mais cara, que aparece no Novo Testamento como definição sobre até o que aparece aqui em 1 Coríntios, é a palavra ágape, né? É o agapês, que é o amor sem nenhuma expectativa, né? É o pai que investe todo o dinheiro na formação de um filho, mas ele não sabe se esse filho vai ser um bom filho ou não, né? Aquela pessoa que ela doa, mas sem ter grandes expectativas. Ele não espera nada em troca, ele ama porque ama. E ele dá tudo de si. Seria então o ágape, o amor mais sublime, o mais incrível. Que foi o que o próprio Deus fez com a gente. Ele materializou todo esse amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E ele materializou tudo isso na pessoa de Cristo, na entrega de Cristo por nós. Foi o ápice do sacrifício de Cristo por nós, que foi a maior demonstração desse amor. É o que tem lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele teve esse amor ágape sobre o mundo, de tal maneira que ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez a gente precise passar por essas outras formas de amor, até que a gente chegue à forma mais plena no dia em que a gente se encontrar com o nosso Pai, né? O fato de a gente não estar em casa agora, de não estarmos no lar,
faz com que a gente ainda esteja se aperfeiçoando. A gente ainda não As está outras. no céu, né? Que a gente pode dizer. Mas assim, o Dr. Gary Chapman, ele não vai se prender muito nesse tipo de definição, né, ou na perspectiva filosófica ou teológica da palavra, mas quais seriam as 5 formas básicas de comunicar e expressar esses diferentes tipos de amor? Porque às vezes eu expresso amor e o outro não entende. Às vezes eu penso que eu estou sendo legal, colocando uma música romântica, interessante, e minha esposa vira e diz que a música é brega. Né? Então tem esses aspectos que fazem parte da vida, né? Mas isso diz respeito a ela entender a música como uma música de Silvio Santos e eu entender a música como o tema do filme O Vento Levou. Só que eu Então, preciso ter um mínimo de empatia para que, mesmo que uma determinada música escolhida por ele, ou um filme escolhido por ele, que nem sempre é bom, né, pessoal? Enfim. olha, não. Tem Eu preciso ter as más línguas dizem que eu não sei escolher filme, mas os meus filmes são de altíssimo nível. Mas concluindo a frase, a gente precisa ter um mínimo de empatia para entender a intenção do outro. Eu sei que não é difícil porque a gente não está na cabeça do outro, mas a gente precisa fazer um pouquinho de esforço para se colocar no lugar do outro e ler um pouco da intenção que ele, né, pode ter tido. Aí Vocês a questão é a seguinte, assim como a gente fez essa comparação de um outro idioma, um outro país, assim também a gente pode aprender a linguagem de amor do outro, né? Então isso é possível. Quando a gente vai se comunicando, quando a gente vai interagindo, quando a gente vai trocando experiências, a gente também pode aprender uma nova linguagem e pode aprender a interpretar novas linguagens. Boa. O importante é que, num relacionamento, o que não pode deixar de acontecer é o diálogo. No momento em que você se fecha e que você não quer conversar mais, que você não interage mais porque você não acredita mais que aquela pessoa pode aprender alguma coisa com você, ou você pode aprender alguma coisa com aquela pessoa, então nesse momento, então, realmente o amor fica impossibilitado, porque o amor, ele diz respeito a essa troca, né? A essa interação. Se não há interação, então não há como se expressar ou se compreender amor. Concordo. Eu acho que amém, ela concordou. Que coisa boa, ainda bem que está gravado, viu? Vocês estão de prova. Pelo menos uma vez na vida ela concordou comigo. Quem ouve vai pensar o quê, né? Não, nem sempre a gente concorda. Não, assim, nós não somos perfeitos, é óbvio, mas nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades e nas nossas limitações, a gente precisa aprender a se expressar de maneira sincera, clara e amorosa. Então me perdoe, princesa, por todas as coisas erradas que eu já fiz para você. Me perdoe também. Esse é um exercício diário que a gente tem que fazer. A gente precisa... Pro resto da vida a gente vai... A gente precisa se entender, né? A gente precisa se compreender dessa forma. E o que é interessante é que no capítulo 12, no final do verso 31 de 1 Coríntios, Paulo diz assim... ele vai falando sobre os dons do Espírito Santo, ele vai falando sobre os dons, as formas de expressar amor, as formas de agir dentro de uma comunidade de fé, né, dentro de um grupo de pessoas e irmãos da fé. E ele chega e diz assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, se a gente pensa... né, não só nos nossos relacionamentos dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou com as pessoas com as quais a gente convive, se a gente pensa não só nesse tipo de relacionamento, mas no relacionamento de igreja também, o amor é o primeiro passo, né? O cuidado para com o outro também, porque não adianta nada, né? Você ter todo um esforço, ou se preocupar, não, vamos agora investir neste ano em pastoreio mútuo, mas aí... eu, às vezes, tenho todo o cuidado com a pessoa, toda uma expressão de amor para com alguém, mas alguém não consegue entender simplesmente que eu estou demonstrando meu amor, né? Eu lembrei agora de uma expressão de amor que a gente teve nessa pandemia. A gente teve a gente pegou várias. Covid, foram várias, mas essa foi interessante. A gente teve Covid em junho. Foi em junho ou em julho? Foi em junho.
Acho não que foi? foi, final A de gente teve maio. Covid, perdemos o olfato, o paladar, muita dor de cabeça, foi terrível. E teve irmãos que se revezaram colocando comida na nossa calçada. Gente, foi muito carinho, foi muito amor. Eu me senti muito amado, de tal forma que eu me senti constrangido. E aí eu descobri que eu tenho dificuldade para receber amor dos meus irmãos. Eu não quero incomodar, eu não quero causar problema. Até levei uma reprimenda. Não é, Laura? Mas assim, e vocês? Como vocês acham? Interajam aí no chat e escrevam aí as respostas de vocês. Como vocês acham que o amor pode ser expresso, né? Quais as formas de você expressar ou entender amor? E como é que vocês conceituariam o amor? Como sentimento, como uma ação, uma mistura dos dois? Vão colocando aí as suas opiniões, porque a gente precisa somar nisso para entendermos melhor um tema que nos é tão valioso, né? Exatamente, exatamente. E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Eu não vou dizer agora quais são as 5 linguagens do amor, não vou. A gente vai tratar delas no próximo domingo, a gente vai começar a tratar sobre essas linguagens. Mas aí fica a pergunta: quais são as diferentes maneiras de expressar o amor e como você pode conceituar o que significa o amor? Pense isso durante a semana, né? 2021, ano novo, né? Todo mundo com várias expectativas. Por que não criarmos expectativas sobre o amor? Né? Vale a pena, né? A Bíblia diz: amemo-nos uns aos outros, né? Pois o amor ele vem de Deus. Então, eu acho que esse é o ano do amor, do cuidado mútuo, da demonstração de carinho e de afeto, né? E de afinarmos a linguagem, né? Já que nem sempre o que eu entendo sobre amor é o que você entende. Às vezes um ato de amor é mal compreendido. Apesar disso, Deus nos amou de uma forma única e Ele ama quando nós nos ajuntamos para adorá-lo, para louvar o nome dEle, cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito de ser, cada um com um dom que o Espírito lhe concedeu, mas Deus quer nos ver juntos, trabalhando para de alguma forma colocarmos o amor dEle em prática nesse mundo. Porque tem muita gente que está carente demais de amor, né? E Deus quer que a gente exercite isso na vida do outro também. Exatamente. Então, acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Até o próximo domingo, tá certo? A gente conta com sua sugestão também sobre o tema, sobre possíveis discussões que nós possamos nutrir acerca do tema e acerca das 5 linguagens do amor. Algumas pessoas já ouviram falar nessas 5 linguagens. Não é a primeira vez que a gente está vendo. Há vários anos atrás você chegou a dirigir um estudo sobre isso. Mas é claro que diante do passar dos Acho que foi em anos... 2013, não? Faz tempo, eu não Faz lembro muito mais tempo. direito. Foi uma EBD de Ou foi férias. 2012 ou 2013. Só que diante do passar dos anos, das experiências novas que a gente vai vivenciando, é claro que a visão da gente se amplia, a visão da gente se modifica, né? E a gente pode estar discutindo a partir de outros pontos de vista também que a gente não discutiu naquela época, ou relembrando de algumas coisas que foram interessantes também. Então a gente conta com vocês nessa empreitada aí de janeiro. Exatamente. E aí o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, participem e conversem, participem dessas conversas que nós teremos durante esse mês de janeiro sobre o amor e as 5 linguagens do amor, tá? Até a próxima, meus queridos. Tenham uma semana abençoada.